para dar abertura no programa O Poder da Palavra, eu escolhi um texto no capítulo 34 do livro de Gênesis. Esse capítulo 34 do livro de Gênesis conta a história de um homem chamado Jacó. Então, eu escolhi para nós ver e mostrar às pessoas como era o povo de Deus no passado e como é o povo de Deus hoje e como é o povo que não pertence a Deus, que nós trabalhamos sobre essas pessoas. Então aqui o texto do capítulo 34 conta a história de Jacó. Ele estava com o filho caçula com 17 anos, quando ele começou essa parte da vida dele. Então, por que eu quero passar para vocês? É que lá também existia as mesmas coisas que existem hoje entre nós e continuará existindo enquanto haver gente sobre a face da terra. Porque é o pessoal criado por Deus que escolhe a maneira que deve agir. E por agir, um age de uma maneira, outro age de outra maneira. Se nós agíssemos todos na direção de Deus, nós trazia o céu para que nós vivêssemos nele aqui mesmo sobre a face da terra. Então, José, que era esse rapaz, ele era muito novo e cuidava das ovelhas junto com os seus irmãos. E ele era mandado do pai para estar lá no pasto onde ele estava com as ovelhas e voltasse trazendo a notícia para o pai. Mas eles cismaram que ele trazia só má notícia para o pai. Então, eles foram apanhando o ódio dele, porque se achou que Deus gostaria mais dele, ou gostava mais dele, do que de todos os outros. E gostava mesmo, que ele fez uma túnica de um pano muito querido naquela ocasião, e fez ela de manga comprida, só para o José andar com ela atrás dos outros. Então, nessa época, Jacó mandou que o filho fosse aonde ele estava no campo e trouxesse a notícia dos filhos e das ovelhas. Mas ele saiu e foi para o campo e chegou lá, eles não estavam aonde eles falaram que iria dar pasto às ovelhas. Eles saíram para um outro lugar. E ele ficou desesperado porque perdeu o rumo e não sabia, estava procurando, encontrou um homem. O homem falou: o que você procura? Aí ele disse: eu procuro meus irmãos que vieram aqui para cobrir as ovelhas que estão pastando por aqui e eles não estão. Ele falou assim: ah, não, eles foram lá para aquele campo de lá, você pode ir lá que eles estão lá. E ele foi para lá e quando eles avistaram ele tinha antes falado que eles trabalhavam no campo e o molho dos irmãos era 10 molhos e levantava e vinha inclinar ao dele. Aí eles falaram: você está pensando que vai ser rei sobre nós? E mais ódio colocou no coração a respeito deles.
Então, o que aconteceu é que ele estava contando o sonho, o pai chegou, ele contou, e sonhei também que o pai, que o sol e a lua inclinaram a mim, inclinaram a mim. Aí o pai dele falou, mas eu e sua mãe não vamos ser governados por você? Mas o pai colocava no coração que o pai conhecia o que Deus fazia, mas os irmãos não conheciam. Então o que eles fizeram? Quando eles avistaram ele lá que vinha, eles falavam lá, vem o sonhador, vem o sonhador. Então, quando ele foi chegando, eles já tinham feito aquele plano de matá-lo e tirar a túnica, sujar de sangue e levar para o pai e falar que era um bicho que matou e comeu. Mas aí o outro falou, não, vão jogar na cisterna, vão jogar lá na cisterna. Aí eles arrumaram a cisterna seca, sem água, e jogou ele, e deixou lá. Mas o outro irmão falou assim, não, nós não podemos fazer isso, tirou ele de lá. Aí veio o grupo comprador de escravo, chegando ali, eles puseram ele à venda para que eles levassem para longe deles. E tirou a túnica, matou um cabrito, encheu a túnica de sangue e levou a túnica e falou, meu pai, o senhor mandou o filho, o irmão lá, o bicho matou ele e comeu. Aqui, ó, a túnica dele aqui, ó. Tá aqui cheia de sangue. O pai dele ficou arrasado. Ficou lá no cemitério, fazendo assim, vou ficar aqui descendo o meu filho à sepultura, chorando e não comia, não fazia nada de tristeza. Mas juntando os outros tudo, falando, pai, deixa disso, foi passando o tempo. E eles venderam ele para o Egito. Eles venderam para o Egito e não falou com o pai. E aconteceu que, passado o tempo, naquela cidade onde o pai deles estava, passou uma grande fome e acabou o mantimento. Não tinha onde comprar mantimento. O que tinha a fazer descobriu que no Egito tinha muito mantimento. Eles foram lá, ele mandou os filhos lá comprar. Eles foram e compraram. Aí vai o rei que vendeu, falou assim, mas vocês não têm mais irmão, não? Aí eles disseram assim, nós temos, mas aquele irmão que tem lá, meu pai não deixa vir, não. Aí falou, então vocês trazem, porque senão eu não vendo mais para vocês, não. Então, ele obrigou o pai a mandar o filho, o irmão. Aí ali que formou a vida deles outra vez. Mas o que eu quero mostrar com isto? Eu quero mostrar que em todo o tempo existe isso, existia e existe e continuará existindo. Um casal um casal com o pai e dois filhos vivia junto e era unido, vivia junto, fazia tudo enquanto era agradável um ao outro. E um dia o pai passou perto de uma igreja, ouviu cantando um hino e foi lá e decidiu a ser um crente. Na crença dele, ele pegou e foi para casa todo alegre e falou, mulher, hoje eu aceitei na igreja, aceitei Cristo para a minha salvação. E gostaria de levar vocês também. Lá você e nossos dois filhos, nós íamos todos os quatro. Aí vai a mulher dele e falou assim, aqui, eu não quero trocar o meu baile por o seu Cristo não, rapaz. Você fica com o seu Cristo e eu fico com o meu baile. Ele falou, mas vamos comigo. Ele fazia tudo para levar a família para a igreja, para Cristo.
ela não aceitou. E ele ia para a igreja, ela ia para o baile. Aí um dia de sábado, ele foi para a igreja, que era uma festa que tinha lá, e ela foi para o baile, que era o baile que era a vida dela. Então, quando eles estavam dançando e cantando e pulando, o que aconteceu é que houve uma briga, um dos filhos dela brigando com um do baile. O do baile tirou um revólver e matou o filho dela. E o filho era o caçula. Quando matou o filho dela, ela ficou desesperada. Era madrugada que ele tinha chegado da igreja, tinha deitado, estudado a lição para domingo ele ia à igreja, e acordou com a mulher desesperada e gritando e chorando. Ele falou: mas o que aconteceu, mulher? Ela disse assim: mataram o nosso filho, o caçula. Mataram. Eles brigaram e um matou o nosso filho. Aquele homem olhou e ficou assim, mas continuou a vida. A gente sepultou o filho e continuou a vida. E aquela mulher não trouxe a história dela para dentro do cristianismo, porque ela tinha Cristo no lugar do baile. E ele continuou com Cristo porque tinha Cristo no lugar de Cristo, que é o lugar do homem, que é o coração. Então, meu prezado ouvinte, eu quero mostrar que em todo o tempo há mensagem da palavra, todo o tempo há oração para que as pessoas aceitem a salvação. O que um mensageiro pensa é que a mensagem devia de atingir todas as pessoas até o coração e levar essas pessoas para junto dos pés de Cristo. E não fazer igual aquela mulher e nem igual os filhos mais velhos de Jó. Então, o que aconteceu ali é uma sombra daquilo que nós estamos vendo hoje em nossos dias. Hoje nós anunciamos o evangelho porque nós vemos que as pessoas estão desesperadas. Nós vemos mulher chorando, nós vemos homem chorando, nós vemos mulher na cadeia, nós vemos homem na cadeia, nós vemos tudo isso e naquele tempo via. Mas só que tem que aquelas pessoas que a gente via na cadeia era da condenação. E aquelas pessoas que viviam na salvação era o povo de Deus. É aqueles que querem lutar até o fim. Eu estou passando isso para vocês, que eu estudo a Bíblia e estou mostrando as coisas que acontecem, porque aqui é dando uma chance para você que nos ouvem aceitar essa salvação. Ela é de graça, de graça. Deus deu a salvação, deu o Filho para morrer em nosso lugar. E o Filho morreu, e com a morte de Filho, Ele pode salvar toda a humanidade. Então fica esse conselho para vocês que eu estou já terminando. Aquela pessoa que aceitar essa salvação, procura uma igreja evangélica que tem perto de você e aceite essa salvação, porque foi Deus quem mandou.